Boa noite. Em Teherã, capital do Irã, esta manhã, o presidente do parlamento, Muhammad Ghalibaf, sentou-se diante das câmeras da televisão estatal e disse três coisas. O cessar-fogo teve progresso. Ambos os lados estão conversando. E então, a frase que revela a verdadeira situação desta guerra. Ele disse: muitas lacunas e alguns pontos fundamentais permanecem. Não lacunas técnicas, não lacunas numéricas, mas lacunas de confiança. O Irã não acredita que a América honrará o que quer que assine. Essa palavra, desconfiança, vinda do homem que lidera o parlamento do Irã, na manhã do dia em que restam 72 horas para o fim do cessar-fogo, diz a você que as negociações não estão travadas em percentuais de enriquecimento. Elas estão travadas em algo que a América não pode consertar mudando um número. Agora, guarde essa informação, porque enquanto Ghalibaf dizia isso diante das câmeras, outra coisa estava sobre a mesa de um diplomata, sem resposta, algo que poderia ter resolvido exatamente esse problema, e a América já havia dito não. Deixe-me dizer qual era a oferta, porque as manchetes têm sido muito vagas e os detalhes importam. O Irã atualmente possui 440 quilos de urânio enriquecido a 60% de pureza. Para construir uma arma nuclear, são necessários 90%. Essa diferença parece grande. Não é. O próprio enviado de Trump, Steve Witkoff, que passou 21 horas em Islamabad negociando, confirmou publicamente que o Irã poderia atingir o grau de pureza para armas em aproximadamente uma semana, se assim o decidisse. Comentário. Este prazo de uma semana é notável porque transforma fundamentalmente a natureza da ameaça. Historicamente, a preocupação era com um programa nuclear de longo prazo. Agora, a questão se torna uma crise de segurança iminente, onde a diplomacia precisa operar em uma escala de dias, não de anos, mudando completamente o cálculo estratégico para todas as partes envolvidas. Esses 440 quilos são o centro de gravidade de toda esta guerra. Cada ataque, cada bloqueio, cada ultimato orbita em torno de uma única pergunta: para onde vai esse material? A Rússia respondeu à pergunta. Vladimir Putin ofereceu pessoalmente para retirar todos os 440 quilos de solo iraniano, transportá-los para o território russo e colocá-los sob inspeção total da AIEA. A Rússia iria reprocessá-los para combustível de reator civil, removendo completamente seu potencial para armas, ou armazená-los sob monitoramento internacional. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou a oferta publicamente e disse ao India Today, em palavras exatas: esta seria uma boa decisão, mas infelizmente o lado americano rejeitou esta proposta. O Irã estava disposto. A Rússia estava pronta. A estrutura da AIEA existia. E aqui está a parte que torna esta oferta diferente de qualquer outra sobre a mesa. A Rússia já fez isso antes. Em 2015, como parte do acordo JCPOA, a Rússia removeu fisicamente grandes quantidades de urânio enriquecido do Irã, transportou e o converteu em combustível para reatores. Os caminhões, os acordos legais, os protocolos da AIEA, o histórico, tudo isso já existe. Não era uma ideia nova, era uma solução comprovada com um plano de ação funcional. A América disse não. Não após longa deliberação. A oferta estava sobre a mesa desde junho de 2025. A América teve meses. A América disse não. Para entender por que a oferta da Rússia era tão importante, você precisa entender por que a alternativa da América não está funcionando. A posição de negociação da América ao chegar em Islamabad era esta: o Irã deve encerrar permanentemente todo o enriquecimento de urânio. O Irã deve desmantelar todas as principais instalações de enriquecimento. O Irã deve remover todo o estoque do país e entregá-lo diretamente à América ou à AIEA. O Irã deve encerrar o financiamento de grupos armados aliados. E o Irã deve abrir o Estreito de Hormuz sem condições. 5 exigências, cada uma das quais a liderança do Irã declarou publicamente, repetidamente e, em alguns casos, constitucionalmente que não pode aceitar. Comentário. A apresentação dessas 5 exigências como um pacote único, sem flexibilidade, é diplomaticamente incomum. Negociações eficazes geralmente permitem que cada lado ceda em alguns pontos para ganhar em outros. Ao tornar todas as demandas inegociáveis, os Estados Unidos removeram qualquer espaço para um acordo que permitisse ao Irã salvar as aparências, tornando o fracasso quase inevitável. O Irã contrapropôs o congelamento do enriquecimento com um cronograma de 5 anos.
A América ofereceu 20 anos. Então, Trump disse publicamente que até mesmo isso era generoso demais. Que a resposta real era a eliminação total e permanente, sem qualificadores e sem cronograma. Cameron Barry, pesquisador sênior do Conselho de Política do Oriente Médio, disse à revista Time logo após o fracasso das negociações em Islamabad: as exigências nucleares da América não deixaram espaço para o lado iraniano salvar as aparências. As negociações não conseguiram chegar a uma fórmula que ambos os lados pudessem aceitar. Essa é a maneira precisa de um diplomata treinado dizer que a divergência não era sobre detalhes. A divergência era estrutural. Eis o porquê. O líder supremo do Irã foi morto no primeiro dia desta guerra. A população civil absorveu 50 dias de ataques. Qualquer governo que assine um documento que soe como uma rendição incondicional, entregue seu urânio à América, feche seu programa de enriquecimento para sempre, não sobrevive à manhã seguinte à assinatura. Isso não é teimosia, é a física básica da sobrevivência política interna. A oferta da Rússia entendia essa física. As exigências da América a ignoraram. A proposta da Rússia deu ao Irã uma saída que não parecia uma derrota. O urânio não vai para a América, não é destruído. Vai para um país parceiro e sob condições que o Irã nominalmente concordou, o que permite à liderança iraniana argumentar para seu próprio povo que seu programa nuclear soberano não foi eliminado, mas temporária e voluntariamente compartilhado com um aliado. Esse enquadramento, país parceiro, voluntário, temporário, é a diferença entre um acordo que o Irã pode vender internamente e um acordo que causa um colapso político na manhã seguinte à assinatura. A oferta da América não deu ao Irã tal enquadramento. A da Rússia, sim. E mesmo assim, a América disse não à oferta da Rússia. Agora, deixe-me dizer o que aceitar a oferta da Rússia teria significado para a América, porque quero ser justo sobre o porquê de Washington ter dito não. Aceitar a proposta russa significaria 5 coisas acontecendo ao mesmo tempo. A Rússia se torna a guardiã física do material nuclear mais perigoso do Oriente Médio, o material pelo qual a América iniciou uma guerra. Toda futura garantia de segurança americana na região exigiria a cooperação da Rússia. Putin, o mesmo líder a quem a América exige o fim da guerra na Ucrânia, se tornaria indispensável para resolver o maior confronto militar ativo da América. Não se pode, simultaneamente, dar à Rússia um papel central na segurança nuclear do Oriente Médio e pressioná-la a sair da Ucrânia. E isso daria a Moscou uma vitória diplomática pública no momento em que o mundo assiste a Rússia resolver algo que Washington não conseguiu. Estes são custos estratégicos reais. Não estou os descartando. Mas aqui está o que a rejeição não resolve. Dizer não à Rússia não move os 440 quilos. Não muda a posição do Irã. Não produz um acordo que o Irã possa assinar. Remove o único arranjo que preenchia a lacuna e deixa a lacuna exatamente onde estava, com o relógio do cessar-fogo correndo e nenhuma solução substituta sobre a mesa. Ghalibaf disse isso na Câmara esta manhã. As lacunas permanecem. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Khatibzadeh, disse no Fórum de Diplomacia de Antália que nenhum material enriquecido irá para os Estados Unidos. Nem agora, nem no próximo mês, nem sob qualquer cronograma que a América propôs. A rejeição não criou novas opções, removeu a única que se encaixava. É aqui que a história deixa de ser sobre uma única oferta diplomática e passa a ser sobre uma estratégia. Antes do início desta guerra, a economia da Rússia estava sob forte pressão. Em fevereiro, as receitas do petróleo haviam caído para 9,7 bilhões de dólares, o nível mais baixo desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. O Kremlin estava preparando cortes de 10% em todos os gastos não relacionados à segurança. As falências haviam aumentado 31%. O PIB real estava em contração. Então, o dia 28 de fevereiro aconteceu. O Irã fechou o Estreito de Hormuz. O petróleo Brent caminhou para $120 o barril. O petróleo russo Urals passou de $44 em fevereiro para 106 no início de abril, um aumento de 138% em 8 semanas. A receita de petróleo da Rússia dobrou em um único mês, de 9,7 bilhões para 19 bilhões de dólares. Os cortes de gastos planejados pelo Kremlin foram cancelados. A Escola de Economia de Kiev calculou que a Rússia poderia arrecadar entre 45 bilhões e 151 bilhões de dólares em receita adicional ao longo de 2026, dependendo da duração do conflito. Mesmo o cenário mais curto, uma guerra de 6 semanas, produz 84 bilhões em ganhos adicionais.
O déficit fiscal total da Rússia em 2025 foi de 97 bilhões de dólares. Uma guerra de média duração o cobre. Comentário. Este ganho financeiro massivo posiciona a Rússia de uma maneira única. Não se trata apenas de um ator externo oferecendo uma solução diplomática. A Rússia é, simultaneamente, um dos maiores beneficiários econômicos da continuação do conflito. Isso sugere que a oferta pode ser tanto uma ferramenta para ganhar influência, quanto uma solução genuína para a crise. E não foi apenas o petróleo. A Rússia é o segundo maior exportador de fertilizantes do mundo. O fechamento de Hormuz cortou cerca de 30 a 35% do comércio global de ureia e de 20 a 30% das exportações globais de amônia do Golfo Pérsico. Produtores russos entraram nesses mercados na Nigéria, Gana e sul da Ásia, não com pedidos únicos, mas com contratos de fornecimento de longo prazo que se manterão após o fim de qualquer cessar-fogo. Então, a América piorou a situação. Enfrentando a pressão doméstica dos preços da gasolina, a administração Trump suspendeu temporariamente as sanções sobre o petróleo bruto russo, as mesmas sanções que o G7 passou 3 anos construindo para pressionar a Rússia sobre a Ucrânia. 6 dos 7 líderes do G7 consideraram a decisão errada. Aconteceu de qualquer maneira. A isenção foi renovada. A América deu à Rússia uma tábua de salvação financeira no momento preciso em que exigia que a Rússia mudasse seu comportamento. E enquanto o dinheiro fluía, satélites russos realizaram pelo menos 24 levantamentos sistemáticos de posições militares americanas e aliadas em 11 países do Oriente Médio. A inteligência ucraniana confirmou que os ataques iranianos seguiram esses levantamentos com precisão, visando instalações que apareceram em imagens de satélite dias após os levantamentos. O diretor da CIA confirmou publicamente que a Rússia e a China estavam compartilhando inteligência com o Irã. Trump, questionado diretamente se os satélites russos estavam ajudando a guiar ataques que mataram soldados americanos, disse que não sabia de uma forma ou de outra e passou para a próxima pergunta. Em meio a tudo isso, a receita, os satélites, os cortes orçamentários cancelados, os contratos de fertilizantes, o compartilhamento de inteligência, a Rússia colocou sua oferta de urânio, crível, tecnicamente comprovada, exclusivamente sua, publicamente confirmada. E a América disse não. Quero apresentar o argumento mais forte possível para a rejeição da América, porque esta análise não vale nada se argumentar apenas um lado. A versão mais forte é a seguinte: a oferta da Rússia resolve apenas metade do problema. Mesmo que os 440 quilos se mudem para Moscou sob monitoramento da AIEA, o Irã mantém suas centrífugas. O Irã mantém seu conhecimento de enriquecimento. O Irã pode reconstruir o estoque em meses, se assim o desejar. Um acordo que estaciona o urânio na Rússia, mas deixa a infraestrutura intacta, não é uma solução permanente. É um adiamento. Confiar à Rússia, um país cujos satélites estão ajudando a avisar tropas americanas, para ser uma guardiã nuclear responsável, não é uma garantia de segurança. É um risco disfarçado de garantia. Esse argumento é sério. A questão das centrífugas é real. Os interesses da Rússia e os interesses da América na capacidade nuclear iraniana não são idênticos. A Rússia quer o Irã forte o suficiente para manter Hormuz em jogo. A América quer que o Irã não tenha nenhuma capacidade nuclear. São objetivos diferentes. A oferta da Rússia resolve o problema que a Rússia quer que a América pense que tem, não necessariamente o problema que a América realmente tem. Eu considero esse argumento plenamente. Mas aqui está o que ele não pode responder. Se a oferta da Rússia é insuficiente, qual é a alternativa suficiente? A alternativa da América, enriquecimento zero, desmantelar todas as instalações, entregar o urânio à América, produziu 51 dias de guerra, 21 horas de negociações fracassadas em Islamabad, um bloqueio naval, canhoneiras atirando em petroleiros indianos. Um cessar-fogo que expira na quarta-feira, sem uma segunda rodada de negociações confirmada, e Galibaf na televisão estatal esta manhã, dizendo que as lacunas fundamentais permanecem. A alternativa de um acordo imperfeito não é um acordo perfeito. É a situação atual, e a situação atual, por todos os sinais mensuráveis, não está produzindo o resultado que a América diz que quer. Existem 3 caminhos antes de quarta-feira. O primeiro e mais provável, um acordo quadro limitado, não um acordo completo, mas uma linguagem escrita que ambos os lados possam interpretar como uma vitória parcial. O Irã consegue algo sobre ativos congelados.
A América consegue algo sobre os cronogramas de enriquecimento. A questão do urânio é gerenciada em vez de resolvida. O cessar-fogo se estende. As negociações da fase 2 começam com apostas mais altas e menos confiança do que na fase 1. O segundo, o colapso. O cessar-fogo expira na quarta-feira. O bombardeio recomeça. A infraestrutura de mísseis do Irã, reconstruída durante o cessar-fogo, usando equipamentos chineses de perfuração de túneis, torna-se operacional. Os levantamentos de satélites russos sobre posições americanas continuam. A receita de petróleo da Rússia permanece elevada por mais uma rodada. E a oferta de urânio da Rússia permanece sobre a mesa, visível para todos como a solução que a América rejeitou enquanto a guerra recomeçava. O terceiro, menos provável, mas mais significativo. A América reverte sua posição sobre a oferta da Rússia não como uma concessão, mas como uma alavanca, usando a custódia russa do urânio como uma moeda de troca para extrair um compromisso russo sobre a Ucrânia, uma troca multipartidária que ninguém no ambiente atual parece posicionado para executar, mas que a situação estruturalmente exige. O primeiro cenário é o mais provável. O terceiro é o que os fatos apontam como necessário. O segundo é o que acontece se ambos falharem. Não observe o que Trump posta esta noite ou o que Ghalibaf diz no Telegram amanhã de manhã. Observe uma coisa. Se Steve Witkoff ou Marco Rubio dizem algo, qualquer coisa, sobre a proposta de urânio da Rússia publicamente, o primeiro momento em que a América reconhecer essa oferta, em vez de ignorá-la, lhe dirá mais sobre para onde esta guerra está indo do que todos os movimentos de navios no estreito combinados. A Rússia fez uma oferta que só a Rússia poderia fazer. A América disse não. A Rússia deixou a oferta sobre a mesa, visível, confirmada, sem resposta, e não precisava que a América a aceitasse. Só precisava que o registro mostrasse que ela ofereceu.